Você já pensou que mesmo os bichos podem ser mensageiros do divino? Que entre as pequenas vidas que habitam perto de nós, existem certas que trazem recados sagrados, enquanto outras, o Senhor permite como alertas para nossa consciência? Essa é uma realidade que poucos compreendem, mas que Padre Pio mostrou numa de suas meditações mais tocantes sobre a natureza. Imagina só, você está dentro de casa seguindo seu dia a dia, e repentinamente nota a chegada de um bicho. Pode ser junto à porta, no quintal, ou mesmo no interior do lar. A grande maioria não presta atenção. Alguns sentem receio, outros chegam a eliminar por reação. Mas e se eu te falasse que esse momento pode ter um sentido espiritual imenso? Que pode ser um aviso do céu buscando se comunicar com você? O capuchinho de Pietrelcina tinha o costume de dizer algo que deveria fazer qualquer fiel parar e pensar. Em toda a vida criada existe um espelho de Deus. E quando o ser humano elimina sem refletir, ele se distancia da ordem divina. Essas palavras guardam um mistério que muitos ignoram, um ensinamento que pode mudar totalmente a maneira como você observa a realidade ao redor. Hoje você vai conhecer quais são os 4 bichos que um cristão nunca deveria eliminar. Não por crendice, não por temor, mas porque a aparição deles tem um significado espiritual tão forte que pode trazer a cobertura do céu para sua existência e seu canto. E o 4º bicho dessa relação vai te impressionar totalmente, porque é exatamente aquele que muitos julgam nojento ou até maldito. Se você acredita que Deus se comunica através de toda a sua obra, escreva agora nos comentários. Padre Pio, ajuda-me a enxergar Deus na natureza. Esse simples ato de confiança já começa a preparar seu interior para o que você vai descobrir aqui. Mas cuidado, permaneça até o fim, porque o último bicho que vou mostrar carrega uma lição de simplicidade tão intensa que pode modificar sua caminhada espiritual para sempre. Você está preparado? Então, vamos iniciar essa viagem pelos ensinamentos guardados do homem que portava as feridas de Cristo. Para compreender por que o padre se referia com tanta admiração sobre certas vidas, precisamos primeiro entender quem era esse beato e como ele via a obra de Deus. Francesco Forgione não era apenas um religioso qualquer. Ele portava as marcas de Cristo, possuía o poder da bilocação, enxergava os interiores das pessoas e vivia em constante conversa com o reino espiritual. Ele percebia o que muitos não conseguem perceber. Durante toda a sua trajetória no mosteiro de San Giovanni Rotondo, aquele franciscano de barba longa mantinha uma relação intensa com o ambiente ao seu redor. Ele observava os pássaros, zelava pelas plantas, notava os pequenos sinais da obra criada. E foi justamente essa atenção contemplativa que lhe permitiu captar verdades espirituais escondidas nas coisas mais corriqueiras. O santo ensinava que Deus estabeleceu um equilíbrio perfeito na obra. Cada elemento, cada vida, tem sua razão no projeto divino. Quando o ser humano honra esse equilíbrio, ele se aproxima do autor. Mas quando destrói por ignorância ou maldade, ele quebra esse balanço sagrado e se afasta da bênção. Já as sagradas letras confirmam essa verdade. Jesus mesmo afirmou: "Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? Contudo, nenhum deles cai ao chão sem o consentimento do vosso Pai." Essa passagem do Evangelho de Mateus nos mostra algo revolucionário. Até as vidas mais insignificantes aos olhos humanos têm valor aos olhos de Deus. Se o Pai Celestial se importa com a queda de um simples pardal, quanto mais se importa com toda a sua obra. O beato levava esse ensinamento muito a fundo. Ele ensinava que eliminar uma vida inocente sem necessidade real não era apenas um ato de crueldade, mas também uma forma de endurecer o interior. E um interior endurecido, ele alertava, torna-se surdo à voz de Deus. A súplica de quem desrespeita a vida perde potência, porque há uma contradição entre o que se reza e o que se pratica. Mas havia algo ainda mais intenso em seus ensinamentos. O franciscano falava sobre como certas vidas foram escolhidas por Deus para carregar recados espirituais específicos. Elas aparecem em momentos particulares, em lugares específicos, como sinais do céu. Ignorar esses sinais, ou pior ainda, destruí-los,
Seria como recusar um presente que Deus está tentando nos dar. Ele também alertava sobre outro risco. O adversário de nossas consciências tenta distorcer o que Deus fez bom. Satanás semeia medo, nojo e crendices em torno de certas vidas, justamente para nos afastar dessa ordem divina. Por isso, é fundamental ter clareza espiritual para reconhecer quando um bicho é um sinal do céu e não deixar que o medo nos domine. Agora que você compreende a base espiritual desses ensinamentos, está na hora de descobrir qual é o primeiro desses bichos sagrados. E posso te garantir, o que você vai descobrir pode estar acontecendo perto de você neste exato momento, e você nem percebeu. O primeiro bicho que jamais deveria ser eliminado é a pomba. E não é por acaso. Desde o início da história sagrada, a pomba ocupa um lugar especial no projeto de Deus. Ela não é apenas mais um pássaro, ela é o símbolo vivo do Espírito Santo. Você se lembra da história de Noé? Depois do dilúvio, quando as águas começaram a baixar, Noé soltou uma pomba da arca, e foi ela quem voltou, trazendo um galho de oliveira no bico. Aquele não era apenas um sinal de que a terra estava renascendo, era a própria mensagem de que Deus havia feito as pazes com a humanidade. Aquela pomba não era apenas um pássaro, era uma mensageira da reconciliação divina. Mas a conexão mais intensa da pomba com o sagrado aconteceu no Rio Jordão. Quando Jesus foi batizado por João Batista, os céus se abriram e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. Não foi uma águia poderosa, não foi um leão majestoso, foi uma pomba simples e pura. E isso tem um significado imenso. O santo ensinava que quando uma pomba pousa perto da sua janela, no seu quintal, ou até mesmo no telhado da sua casa, você não deveria afastá-la com medo ou irritação. Muitas vezes, explicava ele aos seus filhos espirituais, é o Espírito Santo visitando aquele lar. Parece algo difícil de acreditar, mas pense bem. Se Deus escolheu a forma de uma pomba para mostrar o Espírito Santo no batismo de Jesus, por que ele não poderia usar o mesmo símbolo para tocar nossos interiores hoje? Há inúmeros relatos de pessoas que vivenciaram algo extraordinário com pombas. Deixe-me contar a história de Dona Teresa, uma senhora de 67 anos, que vivia em profunda angústia. Seu filho único havia sido diagnosticado com uma doença grave. Os médicos davam poucas esperanças. Ela rezava dia e noite, mas a ansiedade a consumia por dentro. Numa tarde especialmente difícil, quando ela estava à beira do desespero, uma pomba branca começou a pousar todos os dias na janela do quarto onde ela rezava. No início, Teresa não deu importância, mas a pomba voltava sempre no mesmo horário e ficava ali quieta, como se estivesse vigiando. Sempre que Teresa via aquela pomba, sentia uma paz inexplicável invadir seu interior. Era como se alguém estivesse dizendo sem palavras: "Eu estou aqui. Você não está sozinha." 6 meses depois, quando o filho se curou milagrosamente, Teresa compreendeu. Aquela pomba era um sinal constante de que Deus não a havia abandonado. Era o Espírito Santo Consolador, se fazendo presente da forma mais simples possível. O capuchinho de Pietrelcina explicava que eliminar uma pomba, especialmente por medo ou ignorância, seria como fechar a porta para o consolo que Deus está tentando enviar. Seria rejeitar a própria presença do Espírito Santo. Por isso, ele recomendava algo muito simples, mas poderoso. Se uma pomba aparecer perto de você, faça o sinal da cruz e diga em silêncio, do fundo do seu interior: "Vem, Espírito Santo, e habita na minha casa." Esse gesto transforma um momento comum em súplica viva. Você não está apenas vendo um pássaro, está reconhecendo a presença de Deus se mostrando de forma gentil e silenciosa. E quando você age assim, algo muda. A atmosfera espiritual do lugar se eleva. Você começa a perceber a ação de Deus de maneiras que antes passavam despercebidas. Pense nisso. Quantas vezes uma pomba apareceu perto de você e você simplesmente ignorou? Quantas vezes você a afastou com um gesto impaciente? E se aquele era um momento em que o céu estava tentando te dizer algo? A partir de hoje você pode mudar isso. Pode começar a prestar atenção nos sinais que Deus envia através da sua obra. A pomba nos ensina sobre paz, sobre pureza,
sobre a presença suave, mas poderosa do Espírito Santo. Ela nos lembra que Deus não vem sempre com trovões e relâmpagos. Às vezes ele vem no sussurro, no silêncio, na simplicidade de um pequeno pássaro branco que pousa na sua janela justamente quando você mais precisa de esperança. Mas a pomba é apenas o primeiro desses bichos sagrados. O próximo que vou te revelar tem uma conexão ainda mais intensa com a espiritualidade católica, especialmente com a Virgem Maria. Prepare seu interior, porque o que vem a seguir vai te fazer olhar com outros olhos para uma vida que muitos eliminam, sem pensar duas vezes. O segundo bicho sagrado é a abelha. E aqui está um conhecimento que foi guardado por séculos nos mosteiros e conventos católicos. Para os antigos monges, a abelha era símbolo da Virgem Maria. Sim, você ouviu bem. Aquele pequeno inseto que muitos espantam com medo carrega uma simbologia mariana profundíssima. Mas por que a abelha representa Nossa Senhora? Pense nas características desse inseto extraordinário. A abelha é pura, nunca pousa em nada podre ou contaminado. Ela é trabalhadora incansável, sempre em movimento, produzindo sem cessar. É fecunda, gerando vida através da polinização. É silenciosa no seu labor, não busca reconhecimento. E, acima de tudo, é absolutamente fiel à sua missão. Todas essas qualidades refletem perfeitamente a Virgem Maria. Maria era pura, imaculada, era trabalhadora, sempre servindo em silêncio. Era fecunda, gerando em seu ventre o próprio Salvador, e era fiel, nunca vacilando em sua missão até os pés da cruz. Os monges antigos perceberam essa conexão e passaram a ver as abelhas como vidas abençoadas. O franciscano conhecia bem essa tradição, porque vivia em um convento onde os frades seguiam os ensinamentos franciscanos de respeito e contemplação da natureza. Ele contava que nos conventos as abelhas eram vistas como bênção. Quando havia colmeias próximas, os frades se alegravam, porque sabiam que onde há abelhas há flores, e onde há flores há vida abundante. Mas o significado espiritual vai ainda mais fundo. Na mística católica, a abelha representa as consciências que produzem o mel das boas obras. Assim como a abelha coleta o néctar das flores e o transforma em mel doce, a consciência em estado de graça recolhe as experiências da vida e as transforma em virtude, em serviço, em amor ao próximo. O santo ensinava algo muito prático sobre isso. Se uma abelha entrar em sua casa, você não deve matá-la, não por medo de ser picado, mas por respeito ao que ela representa. O que você deve fazer é simples. Abra uma janela e permita que ela vá embora livremente. E enquanto faz isso, reze do fundo do interior. Maria, Rainha da Pureza, abençoa este lar. Pode parecer um gesto pequeno, quase insignificante, mas é justamente na simplicidade que Deus age com mais força. Há testemunhos belíssimos de pessoas que mudaram completamente sua atitude em relação às abelhas, depois de conhecerem esse ensinamento. Deixe-me contar sobre Marcos, um homem de 45 anos que tinha verdadeiro pavor de abelhas desde criança. Quando tinha 7 anos, ele foi picado por várias abelhas ao mesmo tempo e quase morreu. Desde então, sempre que via uma, sua primeira reação era pegar alguma coisa para matá-la. O medo era visceral, incontrolável. Mas quando Marcos aprendeu sobre o simbolismo mariano da abelha, através dos ensinamentos do capuchinho de Pietrelcina, algo tocou fundo em seu interior. Ele era muito devoto de Nossa Senhora e não suportava a ideia de estar eliminando um símbolo da Mãe de Deus. Decidiu mudar mesmo com todo o medo. Na primeira vez que uma abelha entrou em sua casa depois disso, ele sentiu o impulso antigo de matá-la. O batimento disparou, as mãos suaram, mas ele respirou fundo. Fechou os olhos por um momento e pensou em Maria. Abriu a janela com as mãos tremendo e rezou. Maria, Rainha da Pureza, abençoa este lar. A abelha deu algumas voltas e saiu sozinha pela janela aberta. E ele sentiu uma paz tão intensa invadir seu peito que começou a chorar, sem entender por quê. Semanas depois, Marcos percebeu que aquele gesto simples, aquela decisão de respeitar uma pequena vida,
Apesar do medo, havia aberto algo em seu interior. Ele começou a ser mais paciente, mais gentil com as pessoas ao seu redor. Era como se, ao deixar a abelha viver, ele tivesse aprendido a deixar viver também dentro de si mesmo uma parte mais doce, mais compassiva. Até o medo diminuiu, não desapareceu completamente, mas agora ele conseguia controlar. O beato sabia que esses pequenos atos de respeito à obra não são apenas gestos externos, eles transformam quem os pratica. Cada vez que você escolhe poupar uma vida inocente, você se aproxima do interior de Deus, que é fonte de toda a vida. Cada vez que você reconhece o sagrado no pequeno, você cresce espiritualmente. E aqui vai um segredo que poucos conhecem. Nos antigos mosteiros, quando os monges trabalhavam com as colmeias, eles rezavam o terço. Havia uma crença de que as abelhas respondiam à Ave Maria, ficando mais calmas, mais dóceis. Pode parecer lenda, mas muitos apicultores católicos até hoje rezam enquanto trabalham com suas colmeias e confirmam que algo misterioso acontece. A abelha, portanto, não é apenas um inseto. É um lembrete constante da doçura da Virgem Maria, do trabalho silencioso das consciências santas, da transformação que acontece quando vivemos em pureza. Respeitá-la é honrar tudo isso. Mas agora vamos para o terceiro bicho dessa lista, e esse aqui vai derrubar muitas crendices que você pode ter ouvido ao longo da vida. Prepare-se, porque o que o franciscano ensinava sobre ele contradiz completamente o que muitos pensam. O terceiro bicho que jamais deveria ser eliminado é o gato, especialmente o gato doméstico. E aqui começamos a entrar em um terreno onde muita gente se perde em crendices, medos infundados e crenças distorcidas. Por isso, preste muita atenção no que vou te revelar agora. Ao longo dos séculos, especialmente na Idade Média, os gatos foram injustamente associados à bruxaria, magia negra e forças das trevas. Milhares de gatos foram eliminados por pura ignorância e medo. Mas essa visão distorcida não tem nada a ver com a verdade espiritual que o beato ensinava. O santo via o gato de forma completamente diferente. Para ele, o gato, com seu silêncio profundo e sua vigilância constante, simboliza a consciência atenta e prudente. Pense nas características de um gato. Ele observa tudo, está sempre alerta, move-se com cuidado, sabe quando agir e quando esperar. Essas são virtudes que toda consciência cristã deveria cultivar. Em alguns escritos espirituais antigos, bem anteriores às crendices medievais, há registros de que os gatos percebiam presenças, tanto de luz quanto de trevas. Não porque fossem vidas mágicas ou sobrenaturais, mas porque toda a obra reage ao reino espiritual. Os bichos, por não terem a razão que muitas vezes nos cega, são mais sensíveis a essas realidades invisíveis. O franciscano confirmava isso através de suas próprias experiências. Ele contava que, por diversas vezes, os gatos do convento de San Giovanni Rotondo se agitavam antes de alguma tentação espiritual mais forte ou antes de manifestações que ele reconhecia como sendo do adversário. Os gatos arqueavam o dorso, bufavam para o nada ou simplesmente fugiam de determinados lugares. Mas atenção, o beato deixava muito claro que isso não significava que os gatos tinham poderes especiais. Significa apenas que eles, como parte da obra, reagiam à presença de algo que perturbava a ordem natural. Da mesma forma, os gatos também se acalmavam e ronronavam quando havia uma presença de paz, de súplica profunda, de bênção. Não rejeite a obra. Ele repetia aos seus filhos espirituais: aprenda com o silêncio dela. O gato nos ensina a vigiar, a estar atentos, a perceber o que está além do óbvio. Em um mundo onde vivemos constantemente distraídos, sempre correndo, sempre barulhentos, o gato nos convida ao silêncio contemplativo. Eliminar um gato sem motivo, especialmente se ele for inocente e doméstico, era para o santo uma crueldade que trazia tristeza à consciência, não só pela vida que se tira, mas pelo que isso revela sobre o interior de quem o faz. Um interior que elimina por medo, por crendice ou por crueldade, é um interior que precisa de cura espiritual.
há um relato muito tocante que preciso compartilhar com você. Maria das Dores era uma senhora de 58 anos que tinha verdadeiro pavor de gatos por causa de histórias que ouviu na infância. Sua avó, uma mulher supersticiosa, sempre dizia que gatos eram do mal, que atraíam coisas ruins, especialmente os gatos pretos. Maria cresceu acreditando nisso e transmitiu esse medo para os próprios filhos. Quando conheceu os ensinamentos do Capuchinho de Pietrelcina, através de um grupo de súplica, algo mudou. Um dia, um gato de rua, magro e assustado, começou a aparecer na porta de sua casa. Em vez de expulsá-lo com medo, como faria antes, ela se lembrou das palavras do franciscano. Começou a deixar água e comida para o bichinho, rezando sempre: Senhor, perdoa a minha ignorância. Ensina-me a ver tua bondade em toda a vida. Sabe o que aconteceu? Ela percebeu que quanto mais cuidava daquele gato, mais sua casa parecia em paz. As discussões familiares, que eram constantes, diminuíram drasticamente. O sono, que há anos era agitado e cheio de pesadelos, voltou a ser tranquilo. Uma sensação de proteção silenciosa parecia pairar sobre o lar. Os próprios filhos comentavam que a casa estava diferente e mais leve. O beato explicaria isso de forma simples. Quando você age com misericórdia, mesmo em relação a uma pequena vida, você abre canais de bênção. Deus vê aquele gesto de bondade e responde com favores. Não é o gato que traz a paz, é o seu ato de amor que atrai a graça divina. É a decisão de vencer o medo e escolher a compaixão que transforma a atmosfera espiritual. Se um gato aparecer na sua porta, se um dormir perto de você, não tenha medo. Agradeça a Deus por esse sinal silencioso de vigilância espiritual. Reconheça que talvez aquela vida esteja ali como um lembrete de que você precisa estar mais atento, mais vigilante em sua vida de súplica. E nunca, jamais caia na armadilha de associar gatos a forças negativas. Essa é uma distorção do adversário, uma crendice que afasta as pessoas da verdadeira compreensão da obra divina. O gato é obra de Deus como todas as outras, e merece respeito. Mas agora, chegou a hora de revelar o quarto e último bicho dessa lista. E esse, meus irmãos, é o mais surpreendente de todos. É aquele que a maioria das pessoas considera feio, repulsivo, até maldito. Mas o que o franciscano ensinava sobre ele vai transformar completamente sua forma de ver essa vida. Prepare seu interior, porque a lição que vem agora é das mais intensas. E chegamos ao quarto e último bicho. Prepare-se, porque esse vai desafiar tudo o que você provavelmente já pensou sobre ele. O bicho é o sapo. Sim, você ouviu corretamente. O sapo, aquela vida que muitos consideram feia, nojenta, que causa arrepio só de olhar. Mas espere antes de julgar. O que o beato ensinava sobre o sapo é tão intenso, tão tocante, que pode mudar não só sua visão sobre esse bicho, mas sobre a própria vida espiritual. Porque o sapo, acredite se quiser, é símbolo da consciência penitente, da humildade verdadeira, daquela que se esconde aos olhos do mundo, mas é preciosa aos olhos de Deus. Pense nas características do sapo. Ele vive entre a terra e a água em um estado de transição constante. Não é totalmente terrestre, não é totalmente aquático. Essa dualidade tem um significado espiritual intenso. Representa a consciência em processo de purificação, que já não pertence mais completamente ao mundo material, mas ainda não alcançou a plenitude espiritual. O sapo vive escondido em lugares úmidos, sombrios, longe dos olhares. Não tem beleza aparente, não canta melodias encantadoras como outros bichos. Seu coachar é áspero, sua pele é rugosa, mas mesmo assim ele cumpre uma função importantíssima no equilíbrio da natureza. Ele mantém o controle de pragas, ajuda na fertilidade do solo, é parte essencial do ciclo da vida. O santo repetia algo fundamental que muitas vezes esquecemos. Deus ama o que é pequeno, o que parece inútil aos olhos humanos, o que não tem beleza exterior para oferecer. Ele nos ensina que a verdadeira santidade não está na aparência, mas na fidelidade silenciosa ao propósito para o qual fomos criados. Nos antigos conventos franciscanos,
Os frades ensinavam aos camponeses que não se devia eliminar sapos. Eles eram vistos como auxiliares de Deus no cuidado da terra. Os camponeses aprenderam que jardins e hortas com sapos eram mais saudáveis, mais equilibrados. E aos poucos, essa sabedoria simples foi transmitida de geração em geração. Mas o significado espiritual vai ainda mais fundo. O sapo passa por uma transformação radical durante sua vida. Ele começa como girino, uma vida aquática que parece não ter nada a ver com o que se tornará. Depois, lentamente, ele se transforma, desenvolve patas, perde a cauda, aprende a respirar fora da água. É uma metamorfose completa. O franciscano via nisso uma imagem perfeita da conversão cristã. A consciência que se converte passa por uma transformação tão radical quanto a do girino que vira sapo. Ela morre para o que era e nasce para uma nova forma de existir. E muitas vezes nesse processo ela se sente feia, inadequada, fora de lugar. Mas é justamente nessa fase de transformação que Deus age com mais intensidade. Deus abençoa mais aquele que suporta sua feiura com paciência do que aquele que busca ser admirado. Que frase poderosa! Quantas vezes nós, seres humanos, nos preocupamos tanto com a aparência, com o que os outros pensam, com sermos admirados e aplaudidos, e esquecemos que Deus olha para o interior, para a humildade, para a fidelidade escondida. O sapo nos convida a abraçar a humildade radical. Ele não tenta ser bonito, não tenta chamar atenção, não se compara com o rouxinol ou com a borboleta. Ele simplesmente é o que é, cumprindo seu papel na obra sem buscar reconhecimento. Essa é uma lição que todo cristão deveria aprender. Deixe-me contar sobre João, um homem que, depois de conhecer esse ensinamento, mudou completamente sua atitude. João tinha um jardim onde eliminava sistematicamente todos os sapos que apareciam, porque achava nojentos. Ele esmagava com pedras, jogava veneno, fazia de tudo para eliminá-los. Mas quando entendeu o significado espiritual através de um retiro sobre a espiritualidade do capuchinho de Pietrelcina, decidiu deixá-los viver. No começo foi difícil. A repulsa ainda estava lá, mas ele perseverou. Com o tempo, João percebeu algo extraordinário. Sempre que via um sapo no jardim, especialmente à noite quando eles coacham, ele se lembrava da própria necessidade de humildade. Aquele bicho feio e desprezado se tornou para ele um mestre espiritual silencioso. E ele começou a rezar. Senhor, faz de mim uma vida humilde como tudo o que criaste. Essa súplica se tornou tão importante em sua vida que ele a repetia várias vezes ao dia. E aos poucos João foi mudando. Ficou menos orgulhoso, menos preocupado com status, menos afetado pelas críticas alheias. A feiura do sapo o estava ensinando a aceitar a própria imperfeição com paz. O beato ensinava que quando vemos um sapo, deveríamos agradecer a Deus por esse lembrete de que a santidade não está na beleza exterior, mas na fidelidade interior. Deveríamos pedir a bênção de aceitar nossa própria feiura espiritual, nossas imperfeições, nossas limitações, sem desespero, mas com a confiança de que Deus está nos transformando lentamente. Eliminar um sapo sem necessidade, portanto, não é apenas acabar com um bicho, é rejeitar simbolicamente a própria humildade que Deus quer cultivar em nós. É dizer que só aceitamos o que é bonito, admirável, digno de elogio, e isso fecha nosso interior para a ação transformadora de Deus. Pense nisso. O próprio Cristo foi considerado feio e desprezível na cruz. Isaías profetizou sobre ele. Não tinha aparência, nem beleza que nos atraísse, nem formosura que nos agradasse. Jesus escolheu a feiura, a humilhação, o desprezo. E foi justamente nessa condição que ele salvou o mundo. O sapo nos convida a seguir esse mesmo caminho. Aceitar ser pequeno, ser escondido, ser desprezado aos olhos do mundo, mas precioso aos olhos de Deus. Essa é uma verdade que pode revolucionar completamente sua vida espiritual. Agora você conhece os 4 bichos sagrados, segundo os ensinamentos do franciscano. A pomba, que nos lembra o Espírito Santo, a abelha que simboliza a pureza de Maria,
o gato que nos ensina a vigilância e o sapo que nos convida à humildade radical. Mas ainda há mais a descobrir sobre como esses ensinamentos se conectam e como você pode aplicá-los em sua vida. Continue comigo, porque agora vamos entender o significado mais intenso de tudo isso. Agora que você conhece os 4 bichos sagrados, é hora de compreender como tudo isso se conecta e qual é a mensagem maior que o céu quer nos transmitir através dessas pequenas vidas. Vamos recapitular para que você grave bem no interior. A pomba nos ensina sobre paz e pureza, lembrando-nos constantemente da presença do Espírito Santo que quer habitar em nossa vida. A abelha nos mostra o valor do trabalho silencioso e da doçura no serviço, refletindo a dedicação incansável da Virgem Maria. O gato nos convida à vigilância espiritual, aquela atenção constante que nos protege das armadilhas do adversário. E o sapo, na sua humildade radical, nos ensina que a verdadeira grandeza aos olhos de Deus está justamente no que o mundo despreza. Você percebe o padrão? Cada um desses bichos representa uma virtude essencial da vida cristã. Sem paz interior, simbolizada pela pomba, não conseguimos ouvir a voz de Deus. Sem o trabalho constante e doce simbolizado pela abelha, nossa fé se torna estéril. Sem vigilância, simbolizada pelo gato, caímos nas tentações. E sem humildade, simbolizada pelo sapo, nos perdemos no orgulho, que é a raiz de todos os pecados. O santo ensinava algo revolucionário. Quando o ser humano respeita toda a vida inocente, sua súplica se torna mais pura. Sabe por quê? Porque há uma coerência entre o que ele pede a Deus e o que ele pratica na vida. Como podemos pedir misericórdia se não temos misericórdia com as vidas mais frágeis? Como podemos pedir que Deus preserve nossa vida se destruímos vida sem necessidade? Quem destrói por prazer, endurece o interior, e um interior endurecido não escuta a voz de Deus. Essas palavras deveriam ecoar em nossa consciência. Cada ato de crueldade, por menor que pareça, deixa uma marca no interior. Aos poucos, vamos perdendo a sensibilidade espiritual, aquela capacidade de nos comovermos com o sofrimento alheio, de perceber a presença de Deus nas coisas simples. Talvez você ainda sinta medo ou repulsa de algum desses bichos. É completamente natural. Somos humanos com nossas limitações e medos, mas aqui está a chave. O adversário de nossas consciências tenta distorcer o que Deus fez bom. Satanás não consegue criar nada. Então ele pega a obra divina e tenta nos fazer vê-la de forma distorcida, cheia de medo e crendice. Por isso, o franciscano insistia tanto na clareza espiritual. Uma consciência em estado de bênção, uma consciência que reza, que frequenta os sacramentos, que vive em comunhão com Deus, consegue distinguir o que é de Deus do que não é. Ela não cai em crendices, não vê demônios onde há apenas vidas inocentes. A partir de hoje, você pode começar a olhar com outros olhos para essas vidas. Quando ver uma pomba, lembre-se imediatamente: o Espírito Santo está perto. Faça uma súplica mental, um momento de silêncio interior para acolher essa presença. Quando ouvir o zumbido de uma abelha, recorde-se da doçura de Maria, daquela mãe que trabalha silenciosamente pela salvação de seus filhos. Peça a ela que interceda por você. Se você ver um gato em silêncio, especialmente se ele estiver olhando fixamente para algo que você não consegue ver, lembre-se: há realidades espirituais invisíveis ao olhar humano. Reze um Pai Nosso pela proteção divina sobre sua casa. E se encontrar um sapo no jardim humilde e escondido, diga do fundo do interior: Senhor, faz de mim uma vida humilde como tudo o que criaste. Ensina-me a aceitar minha pequenez com alegria. Esses gestos simples transformam sua relação com a obra e, consequentemente, com o autor. Você começa a ver Deus em tudo, não de forma panteísta, como se tudo fosse Deus, mas de forma sacramental, reconhecendo que tudo o que existe aponta para aquele que é a fonte de toda a existência. Em uma de suas cartas espirituais, o Beato escreveu algo que deveria ser gravado em ouro. O ser humano que respeita a obra aprende o silêncio do autor,
Que frase intensa! Deus muitas vezes fala conosco através do silêncio, através dos sinais sutis, através das pequenas coisas que passam despercebidas aos olhos distraídos. Quando você desenvolve essa sensibilidade espiritual, quando aprende a respeitar e até reverenciar essas pequenas vidas, algo extraordinário começa a acontecer em sua vida. Você se torna mais atento aos sinais do céu, começa a perceber sincronicidades, coincidências que na verdade são pequenos milagres. Sua vida de súplica ganha profundidade, porque você não está mais separando o sagrado do cotidiano. E não pense que isso é algo distante ou difícil de alcançar. É simples como abrir o interior para o que Deus já colocou ao seu redor. É questão de mudar o olhar, de sair da pressa constante e aprender a contemplar, a observar, a agradecer pela beleza escondida na obra. Agora chegamos a um ponto crucial que o Beato sempre enfatizava: a importância da clareza espiritual. Porque nem tudo o que parece sagrado realmente é. E o adversário de nossas consciências é especialista em distorcer o que é bom para nos levar ao erro. O santo alertava para um perigo grave: confundir o natural com o demoníaco. Essa confusão tem levado muitas pessoas ao medo irracional, à crendice e até ao afastamento de Deus. O diabo pode usar o medo dos bichos para semear ódio e destruição, mas a consciência em estado de bênção sabe discernir. O que isso significa na prática? Significa que quando você vive em comunhão com Deus, quando frequenta os sacramentos, quando mantém uma vida de súplica constante, você desenvolve uma sensibilidade espiritual que permite distinguir o que vem de Deus do que não vem. Você não vê demônios em todo lugar. Não atribui maldade a vidas inocentes. O adversário adora quando as pessoas vivem com medo. O medo paralisa. O medo nos faz agir de forma irracional. O medo nos afasta da confiança em Deus. E uma das estratégias mais antigas do diabo é fazer com que as pessoas tenham pavor da obra divina, associando bichos inocentes a forças malignas. Foi assim que gatos foram massacrados na Idade Média, causando inclusive um desequilíbrio ecológico que contribuiu para a proliferação de ratos e, consequentemente, para as epidemias de peste. Foi assim que muitas outras vidas foram injustamente perseguidas ao longo da história. Tudo por causa de crendices que não tinham nada a ver com a verdadeira fé católica. O demônio odeia a beleza da obra porque nela se reflete a bondade de Deus. Entenda a profundidade disso. Satanás, que é pura inveja e revolta, não suporta ver como Deus colocou sua marca em toda a obra. Então, ele tenta nos fazer olhar para essa obra com medo, com nojo, com desprezo. Quando você elimina uma vida inocente por medo irracional, você está sem perceber, cedendo a uma influência maligna. Você está permitindo que o adversário distorça sua percepção da bondade divina. E isso tem consequências espirituais sérias. O franciscano alertava sobre outro perigo. O interior que vive eliminando tudo o que o incomoda, pouco a pouco se fecha à misericórdia divina. Pense nisso com honestidade. Se você tem o hábito de destruir toda a vida que cruza seu caminho, seja por medo ou por irritação, o que isso diz sobre o estado do seu interior? Um interior compassivo se comove até com o sofrimento de um pequeno bicho. Um interior endurecido não sente nada, e um interior endurecido dificilmente se abrirá para a bênção de Deus. É por isso que o Beato fazia essa conexão entre respeitar a vida inocente e ter uma súplica mais pura. Mas como saber se uma situação realmente exige ação? Como distinguir entre uma vida que é sinal de Deus e uma situação onde há necessidade real de proteção? A clareza vem da súplica e do uso da razão que Deus nos deu. Se um bicho está causando dano real, se representa perigo concreto à saúde ou à segurança, então você pode tomar medidas práticas para afastá-lo. Mas mesmo assim, sempre que possível, opte por soluções que não envolvam eliminar. Existem formas de relocar bichos, de proteger espaços sem destruir vida. A chave está na intenção e na necessidade. Eliminar por crueldade, por diversão ou por medo irracional é completamente diferente de proteger sua família de um perigo real. Deus nos deu inteligência para fazer essas distinções. O santo também alertava sobre a tentação de cair no extremo oposto,
transformar esses ensinamentos em crendice ou em adoração aos bichos. Não se trata disso. Os bichos não são deuses. Não são seres mágicos. Não têm poderes sobrenaturais. Eles são simplesmente obras de Deus, que podem servir como sinais, como lembretes, como símbolos de verdades espirituais. O equilíbrio está em reconhecer o valor de cada vida, sem cair nem no desprezo cruel, nem na idolatria supersticiosa. E esse equilíbrio só vem de uma fé madura, enraizada na verdade católica, alimentada pela súplica e pelos sacramentos. Lembre-se sempre das palavras de Jesus no Evangelho. Nem mesmo um pardal cai ao chão sem que o Pai o permita. Se Deus se importa com a queda de um pardal, quanto mais ele se importa com toda a sua obra. Essa verdade bíblica nos mostra que o respeito pela vida, mesmo a vida mais simples, está no centro do Evangelho. Por isso, não permita que o adversário distorça esses ensinamentos. Não permita que ele semeie medo onde deveria haver reverência, nem crendice onde deveria haver fé. Mantenha-se sempre próximo dos sacramentos, especialmente da confissão e da Eucaristia. É aí que você encontrará a luz para discernir todas as coisas. Então, meus queridos irmãos, chegamos ao fim desta jornada pelos ensinamentos do Capuchinho de Pietrelcina sobre a obra divina. Mas o fim deste vídeo é apenas o começo de uma nova forma de olhar para o mundo ao seu redor. Você aprendeu hoje que Deus fala conosco de muitas maneiras, e uma delas é através das pequenas vidas que Ele colocou em nosso caminho. A pomba que nos lembra do Espírito Santo e sua paz, a abelha que reflete a pureza e o trabalho de Maria, o gato que nos ensina a vigilância espiritual, e o sapo humilde e escondido que nos convida a aceitar nossa pequenez com alegria. Cada um desses bichos carrega uma mensagem que sua consciência precisa ouvir. E quando você escolhe respeitá-los, quando decide não eliminá-los sem necessidade, você não está apenas poupando uma vida, você está abrindo o seu interior para a ação de Deus. Você está dizendo sim à ordem da obra. Você está permitindo que a misericórdia divina flua através de você. O franciscano viveu isso intensamente. Ele via Deus em tudo porque tinha um interior puro, uma consciência contemplativa. E ele nos deixou esses ensinamentos para que também pudéssemos desenvolver essa sensibilidade espiritual, para que também pudéssemos ser como São Francisco, que chamava todas as vidas de irmãos e irmãs. Então, a partir de hoje, faça diferente. Quando ver uma pomba, pare e reze. Vem, Espírito Santo, e habita na minha casa. Quando ouvir o zumbido de uma abelha, recorde-se da doçura de Maria e peça a sua intercessão. Quando ver um gato em silêncio, lembre-se de que há realidades espirituais invisíveis e mantenha-se vigilante na súplica. E quando encontrar um sapo no jardim, diga do fundo do interior: Senhor, faz de mim uma vida humilde, como tudo o que criaste. Esses gestos simples vão transformar sua vida espiritual. Você vai começar a perceber a presença de Deus, onde antes só via acaso. Vai sentir paz, onde antes sentia medo. Vai desenvolver compaixão onde antes havia indiferença. E aqui vai uma súplica completa que você pode fazer sempre que encontrar um desses bichos sagrados. Senhor Jesus, autor de tudo o que é visível e invisível, abençoa esta vida que colocaste no meu caminho. Que ela seja um sinal da tua presença e não um motivo de medo. Purifica este lugar com tua presença. Afasta toda força maligna que tenta distorcer o que tu criaste como bom. Dá-me um interior compassivo, olhos que vejam tua bondade em toda a obra e sabedoria, para discernir tua voz nos sinais que me envias. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Faça o sinal da cruz depois dessa súplica. E se você tiver água benta, use-a, asperja ao redor enquanto reza. Você vai perceber como a atmosfera muda, como uma paz inexplicável toma conta do ambiente. Se esses ensinamentos tocaram seu interior, se você sentiu que o capuchinho está falando com você através destas palavras, escreva nos comentários: Padre Pio, ensina-me a respeitar a obra de Deus. Seu testemunho nos comentários pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler hoje.
Pode ser o empurrão que faltava para alguém mudar de atitude. E por favor, compartilhe este vídeo. Envie para aquele amigo que tem medo irracional de certos bichos. Envie para aquela pessoa da família que vive eliminando vidas sem pensar. Envie para quem você sabe que precisa desenvolver mais compaixão e sensibilidade espiritual. Você pode estar salvando não só a vida de pequenos bichos, mas também ajudando consciências a se aproximarem de Deus. Não é crendice, meus irmãos. É fé viva. É ver o amor de Deus escondido no simples e no pequeno, no que o mundo despreza. O santo tinha essa visão porque tinha o interior puro. E ele nos ensinou que para quem tem a consciência desperta, tudo se torna súplica. Até o voo de uma pomba, o zumbido de uma abelha, o olhar silencioso de um gato ou o coachar de um sapo no jardim. Tudo pode conduzir ao céu quando você aprende a olhar com os olhos da fé. Tudo pode ser canal de bênção quando você reconhece a presença de Deus em cada detalhe da obra. E você já viu algum desses bichos perto da sua casa recentemente? Sentiu algo diferente? Percebeu algum sinal? Conte seu testemunho aqui nos comentários. Sua experiência pode tocar outro interior. Pode confirmar para alguém que não está sozinho nessa jornada espiritual. Que o capuchinho de Pietrelcina interceda por você neste exato momento. Que ele leve suas intenções mais intensas ao coração de Jesus. Que o Espírito Santo, simbolizado pela pomba, desça sobre o seu lar, trazendo paz, pureza e consolo. Que a doçura de Maria, simbolizada pela abelha, transforme seu trabalho diário em oferta de amor. Que a vigilância do gato te ensine a estar sempre atento às armadilhas espirituais. E que a humildade do sapo te lembre que a verdadeira grandeza está na pequenez, aceita com alegria. Que Deus abençoe você, sua família e todos aqueles que você ama. E que a partir de hoje você nunca mais olhe para a obra de Deus da mesma forma. Porque agora você sabe o segredo que o capuchinho guardava. Deus fala através do pequeno, do simples, do desprezado. E quando você aprende a escutar, sua vida se transforma completamente. Fique na paz de Cristo. E até o próximo vídeo, onde vamos continuar descobrindo os mistérios escondidos nos ensinamentos dos santos. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhuma revelação que pode mudar sua vida espiritual para sempre. Valeu demais por ter ficado até aqui. Que os anjos te acompanhem. Amém.